Pessoal, boa noite a todas e a todos. Estão me escutando? Agradeço se alguém puder confirmar. Sim, dá para escutar. Perfeito. Nós vamos começar, pessoal, então, nossa segunda aula virtual da disciplina de Introdução ao Pensamento Filosófico. E espero que vocês já tenham conseguido navegar nos materiais, também já ler alguns textos, né, que estão sugeridos para leitura e já estejam entrando aí no espírito da disciplina. E então a ideia da aula de hoje é dar seguimento, continuar então destacando alguns elementos do pensamento filosófico, entrando mais nesse segundo módulo também da disciplina, que trata dessa relação entre filosofia e conhecimento e a teoria do conhecimento. Professor. Oi. Oi, Quem falou? professor. Tudo bem? Só para avisar, eu não estou conseguindo ouvir. O áudio está muito baixo. Será que tem como aumentar o volume ou será que é o meu aparelho? Eu acho que é o seu, mas deixa eu ver se... Eu acho que é o seu, pessoal. Não sei se mais alguém está com essa dificuldade. Aí, para mim melhorou agora. Melhorou? Sim, obrigada. Tá. Me avisem, tá, pessoal? Qualquer coisa aí, por gentileza, que aí eu tento aqui melhorar. E então nós vamos dar continuidade à discussão da semana passada, onde nós estávamos tentando situar então o surgimento desse pensamento filosófico. Então, para aqueles que não estavam, é importante a gente demarcar que nós estamos falando aqui do pensamento filosófico do Ocidente, né? Se a gente fosse considerar o pensamento filosófico do Oriente, aí então seria um outro percurso, inclusive que ele seria anterior em termos temporais, né? E isso para também, sem falar, inclusive, né, poderíamos também mergulhar no pensamento das tribos, por exemplo, indígenas aqui da América, e no seu pensamento filosófico. Então, seria uma outra também perspectiva. No nosso caso, aqui a proposta é, então, resgatar justamente aquele que é o fundamento das ciências, né? As ciências modernas, contemporâneas, entre elas a própria geografia, que é o pensamento filosófico ocidental. E como a gente começou a ver, então, o marco zero, né? Onde seria o marco zero desse pensamento filosófico é a Grécia, né? E então falamos um pouco do porquê a Grécia. É interessante, né? Cria-se um ambiente favorável, um contexto histórico, social, político, econômico, também ambiental, climático, que possibilita o desenvolvimento de uma sociedade, no caso a sociedade grega, né, sobretudo a sociedade ateniense, que vai então possibilitar o surgimento de pensadores, né, tão relevantes e importantes ainda hoje quanto Platão, Aristóteles, Sócrates, né, e mencionamos também outros, inclusive mulheres, não é, que vão até hoje marcar o pensamento filosófico. E algo importante também que nós destacamos é que muitas das questões, inclusive levantadas por esses filósofos, por esses pensadores, elas não se esgotaram. Pelo contrário, elas permanecem ainda hoje como questões fundamentais para os seres humanos, para a ciência de modo geral e para a própria filosofia. E é importante também nós termos uma distinção entre aquilo que seria o pensamento filosófico, propriamente estruturado, e outras formas, né? Como a gente viu, os próprios filósofos, eles compartilharam um período de tempo importante, não é, com outras formas de pensamento, o pensamento mágico, ou até mesmo, né, os sofistas, que a gente falou um pouco disso, que eram pessoas especializadas em construir argumentos, né, que eram de tal forma bem elaborados, bem encadeados, que poderiam dar a ideia de que possuíam alguma verdade, né, mas na verdade não possuíam. E, inclusive, houve um embate bastante intenso entre, né, os filósofos, que são aqueles que buscam construir, buscam a verdade, e aqueles, então, que buscam construir argumentos e muitas vezes também justificar posições de poder, que são os sofistas, né? E também, assim, é interessante, mencionei um pouco, né, que a gente também não pode tomar o caso grego, né,
e como algo exemplar. Muitas vezes a democracia, a gente toma a democracia grega como algo exemplar, mas se a gente vai analisar a fundo, né, isso eu comentei com vocês sabem disso, no caso de Atenas, por exemplo, apenas quem votavam eram os homens proprietários, né, mulheres, escravos não votavam. E é interessante também, se a gente tem a possibilidade de visitar Atenas, as ruínas, né, a gente vai ver que muitas discussões, inclusive que ocorriam na Ágora, né, e nos conselhos de Atenas, elas se davam muito também sobre a questão de guerras, inclusive, né, porque a sociedade grega era uma sociedade que se expandia através da conquista. E é muito interessante, a gente pode visitar alguns sítios, né, e também ver as leis dos conselhos de Atenas, e muitas delas versavam, inclusive, sobre a distribuição dos ganhos de guerra, né, e, por exemplo, como a distribuição de terras, né, para qual general ia ganhar mais terra, enfim, ou até mesmo sobre a divisão de escravos, né, e de outros bens que tivessem sido apreendidos. E também mencionei o caso, né, que é muito interessante se a gente pensar o caso da sociedade ateniense e do caso de Esparta, da cidade-estado de Esparta, porque, embora né, contemporâneas, enfim, elas né, formavam um homem bastante distinto, né, se a gente pensa, e aí tem filmes, né, a gente tem indicado alguns filmes para vocês verem, tem aquele filme 300, que é um filme muito interessante, aquele duelo de titãs, a gente consegue ver isso, né, claramente, e é muito interessante a gente entender essa relação entre o contexto social e a emergência de certos pensamentos, né, por que que né, um homem ou uma mulher nascido, né, com alguns quilômetros, né, de distância, ou Atenas ou Esparta, tinha, digamos assim, né, uma formação tão distinta, né, enquanto em Atenas o pensamento era estimulado, vamos dizer assim, claro que não para todos, né, pessoal, tá, não para todos, a gente sabe, né, mas já em Esparta, né, a questão do incentivo à guerra, né, a sociedade espartana é uma sociedade que era governada pela força, né, pelo poder, e também impunha o seu poder, a sua força sobre as demais cidades-estados e demais civilizações. E então veja que é um contexto muito interessante, também um contexto contraditório, mas foi o contexto no qual, né, até a gente pode dizer, curiosamente surge o pensamento, né, filosófico, inclusive, como algum de vocês já pontuou, né, com uma pluralidade de ideias muito interessantes, como, por exemplo, defensores da democracia, mas também pessoas que eram contrárias à democracia, pessoas que defendiam, como Platão, a ideia de um rei filósofo, de um rei sábio, né, que concentraria, digamos assim, as decisões, concentraria o poder, e inclusive que via na democracia, né, um sistema fraco, um sistema que não conseguiria, digamos assim, controlar, não é, a pulsão humana pelo poder. E, do contrário, os defensores da democracia diziam justamente o contrário. A democracia, ela foi pensada para tentar se conter esse monstro chamado poder, que a todos, né, a todos os homens ele corrompe, né? E então vejam que riqueza interessante, no mesmo contexto a gente tem ideias assim tão díspares, não é? Sobre o melhor regime político, sobre o que é verdade, sobre qual o sentido da vida. E a maior contradição de Atenas, né, a gente já mencionou isso também, foi ter condenado, né, o Sócrates à morte, né? E é muito interessante, talvez a sociedade, né, mais destacada que nós tivemos em termos de conhecimento e de produção de pensamento filosófico, acabou, né, uma sociedade democrática, acabou condenando um dos homens mais sábios, enfim, à morte, né? Então, assim, é um paradoxo muito interessante para a gente refletir também. E o que nós temos, né, pessoal? E aí tentando fazer mostrar esse avanço que ocorreu, né, digamos assim, ou na verdade esse desenvolvimento do pensamento filosófico depois do período grego, né, nesse período clássico. Nós temos, é um período bastante complexo, né, porque nós temos, por exemplo, o período grego, né, ele vai ser depois, Roma vai se tornar a grande civilização do Ocidente, né, vocês também sabem disso, já estudaram isso,
e vai concentrar também, por exemplo, pensadores importantes, né, sobretudo sobre a política. A gente tem vários escritores, né, vários, inclusive, alguns consideram, né, cientistas políticos já, ou pelo menos filósofos políticos romanos muito importantes. Lembrando, né, o direito romano, por exemplo, é extremamente importante ainda hoje. E depois de Roma, né, a gente tem também essa questão do cristianismo, que é muito importante, porque num dado momento o Estado romano ele se torna também um Estado cristão, depois um Estado católico, e isso obviamente que vai influenciar também o desenvolvimento desse pensamento filosófico. E eu mencionei também, é curioso que quando ocorre a queda do Império Romano, e a gente sabe que também se perdem muitos textos, né? Mas felizmente havia muitos textos gregos que haviam sido guardados, por exemplo, nos países árabes, né? Então, mesmo com a destruição do Império Romano, nós temos, pelas chamadas invasões bárbaras, né? E nós temos a preservação desse conhecimento grego graças aos países árabes, né? Então, inclusive depois, hoje, né, a gente tem acesso já a obras como a Política, enfim, e outros livros né, dos filósofos gregos que são extremamente importantes, traduzidos diretamente do árabe, né? Então eles não chegaram a passar pelo latim. E isso é importante porque, sobretudo, a gente já falou um pouco disso, né? Quando a Igreja Católica ela se torna dominante, vocês lembram que não existia reprografia, né? Então eram os copistas que faziam as obras, né? E aí recomendei para vocês também alguns filmes, né, sobre isso, que mostram esse período da escolástica, que era muito importante, que foi muito importante, e no qual a Igreja Católica ela exerceu um domínio muito importante sobre esses textos, né? Na verdade, boa parte desses textos nós temos até hoje devido a esse trabalho dos copistas que eles reproduziam, né? Eles na verdade traduziam do grego para o latim e depois então viam de tempos em tempos um livro ele perecia depois de 100, 200, 300 anos e o copista então ele fazia, né? Ou uma cópia ou mais cópias, enfim, para serem distribuídas. E então, um muito interessante, claro que né, nesse processo de tradução, a gente sabe que sempre influencia, né, o contexto social, obviamente que aí também a religião católica cristã ela exerceu influência, porque muitos termos, né, gregos, quando eram traduzidos para o latim, eles eram, por exemplo, vedados, né, por uma série de motivos, e aí então a gente se perdeu, né, também em algum sentido, dessas obras gregas clássicas e tão fundamentais. E depois alguns estudiosos, inclusive, comparam, né, essa versão feita pelos monges, né, pelos copistas cristãos com a versão que foi traduzida pelos árabes diretamente do grego, e eles consideram ali muitas diferenças importantes, sobretudo, por exemplo, algumas obras, né, que tinham um tom mais erótico, ou mesmo também que utilizavam a sátira, não é? Então isso, os copistas católicos tenderam a retirar o texto, né? Ou mesmo também textos que colocavam um questionamento sobre a origem divina do homem, né? E outros também podem ter sofrido aí alguma influência. Então nós temos, não é à toa, né, pessoal, que nós temos, se considera esse período, né, a Idade Média, a Idade das Trevas, né, e muito também em relação a essa ideia de que nós teríamos tido no período grego, no período clássico, né, as luzes, no sentido de que havia um conhecimento, havia uma certa liberdade, né, não havia tanto dogma, e depois nós passamos um período, então, onde havia um controle, não é, sobre o que podia ser lido, lembrando que a população na Idade Média que lia era muito pequena, né, nem 1% da população era letrada, conseguia ler, né, se conseguia ler, aqueles que conseguiam escrever eram ainda um número menos reduzido. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos importantes, as missas, por exemplo, né, na Igreja Católica eram rezadas em latim, e as pessoas não sabiam latim, né? Então elas simplesmente reproduziam né, os cânticos, né? Não tinha assim um entendimento.
Depois quem vai mudar isso é o Martinho Lutero, né, que vai introduzir a ideia de uma interpretação direta dos textos. Então não é à toa que a igreja, depois que se consolida, né, o luteranismo, ela vai ter uma forte ligação com a educação, porque o Martinho Lutero percebe isso, ora não adianta, né, como que o povo vai ter uma ligação direta com os textos, né, sagrados, com o caso a Bíblia, se o povo não sabe ler, né? Então o Martinho Lutero ele mesmo acaba, né, inspirando a fundação de escolas, né? E até hoje, né, inclusive no nosso processo de colonização aqui nas cidades que foram colonizadas por luteranos, né, por alemães, a gente vai e visita as cidades, a gente vai ver o que tem no centro da cidade, tem uma igreja e ali do lado tem uma escola, né? Então, não é à toa também, pessoal, que o Martinho Lutero, lembram quando ele publica as teses dele, ele é tão perseguido, né, tão criticado, porque vejam a proposta o quão radical, revolucionária foi a proposta dele, né, a proposta que as pessoas tivessem contato direto com os textos, né, e aí direto, então, com a divindade, não era necessário mais intermediários, né, e essa ideia foi muito revolucionária. Depois o Martinho Lutero também ele se beneficia, né, de uma invenção muito importante que foi a prensa, né, pelo Gutenberg, que foi aí né, o grande, pelo menos identificado como o grande inventor da prensa, né, que possibilitou então uma grande difusão de textos, né, que agora não eram mais feitos por copistas, mas sim por tábuas, né, que imprimiam as páginas, né. E então uma história assim muito interessante no qual o pensamento filosófico ele foi se transformando radicalmente. E eu não sei quem conseguiu ver o documentário já sobre o Galileu, né? Mas o Galileu, gente, ele está ali por um motivo muito importante, né? É durante esse período, né, do período do Galileu e um pouco antes também, que esses primeiros filósofos também, eles acabam tendo primeiro uma discussão sobre o conhecimento, né, e a origem do conhecimento, como podemos conhecer, e mais do que isso, muitos deles acabam se tornando cientistas, né, os primeiros cientistas. Tem uma obra muito interessante de um historiador italiano chamado Paolo Rossi, que se chama Os Primeiros Cientistas, e que é muito interessante, ele mostra, porque hoje, claro, hoje a gente tem essa questão disciplinar, né? Ele é biólogo, ele é químico, ele é matemático, ele é médico, né? Enfim, ou ele é filósofo, mas nesse período, gente, nós temos que lembrar que isso não havia, né? Por exemplo, era muito comum nós termos religiosos, lembram do Mendel, né? O Mendel, que é considerado o pai da genética moderna, né? Lembram? Todo mundo estudou, né? O caso das ervilhas. Gente, o Mendel era religioso, tá? Então, olha que interessante, né? O pai da genética era um religioso. Então, era muito comum nós termos essa mistura, eu vou dizer assim, essa confluência entre o pensamento filosófico, o pensamento científico e o pensamento religioso, né? E mesmo o Newton, né, que é muito conhecido, Newton, além de filósofo, de físico, ele também era astrônomo e astrólogo, né? E eu gosto sempre de dizer isso para a gente tentar entender esse período, que foi um período assim, bastante marcante, revolucionário, né? E que acaba também dando origem à ciência moderna, né? Um autor muito importante chamado Francis Bacon. O Francis Bacon escreve uma obra que é super importante, se chama O Novum Organum, né? Que é uma proposta radical de como o homem deve conhecer, né? E aí é o Francis Bacon que vai propor, né, que é considerado um dos pais do empirismo, né? Que o homem conhece através da experiência. E isso aí tem várias implicações para a ciência moderna. A gente pode dizer que é o coração, né, da ciência moderna, a ideia de que nós podemos, enfim, ter visões sobre o mundo, podemos formular ideias, hipóteses, mas é importante que essas ideias e hipóteses elas sejam testadas, né? De forma prática, né? E o Francis Bacon, ele é considerado um autor empirista, então muito importante. Ele pode ser oposto ao que a gente chama de racionalistas, né?
e aí também um dos textos que está recomendado, se não me engano, é o texto 4, ele discute um pouco a questão dos empiristas, né, e dos racionalistas, né, que é uma discussão muito interessante. Ainda hoje nós temos, né, nós mesmos, cada um de nós tem um pé, de repente, mais em um campo ou em outro, mas hoje, assim, né, a ciência ela anda com os dois, né, a gente precisa ter essa questão do empírico, dos testes, da experiência, mas também essa experiência ela tem que ser compreendida num sistema maior, não é? Não basta apenas que eu tenha ali o experimento empírico, mas eu tenho que ter uma explicação para esse experimento. Mas, claro, aqui a gente está falando, né, inclusive, de um período que é chamado de Revolução Científica, né? E isso, gente, vocês lembram bem também, né, desse momento importante. Nós temos a Idade Média, né? Depois a gente vai ter o período chamado Renascimento, que é muito importante, né? E aí, se vocês se lembrarem do Renascimento, o que é o Renascimento? Por que é chamado Renascimento, né? Porque justamente é o resgate das ideias gregas, né? E de arte, sobre a beleza, né? E aí também do pensamento filosófico grego. E ele é muito importante. Não é à toa que logo depois, né, do Renascimento, a gente vai ter a Revolução Científica, né? E não é à toa, pessoal, né? Porque se resgata esses filósofos, por exemplo, vão ser muito importantes, vão estar aparecendo, né? Não é à toa também, gente, né, vocês são na geografia, eu na sociologia, que logo mais o capitalismo também vai estar se desenvolvendo, né? Então a gente tem uma liberdade de pensamento, a gente tem tecnologias e a gente tem um processo, né, que o Marx vai chamar de acumulação primitiva de capital, que possibilita o desenvolvimento do capitalismo, né? Tem um sociólogo, filósofo, economista chamado Max Weber, que tem uma obra, né, que se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi eleita há pouco tempo uma das obras mais importantes dos últimos 100 anos, e que ele tenta explicar justamente essa confluência entre o pensamento, né, científico moderno, a tecnologia, e o que ele chama de espírito capitalista, né? Então é um livro, assim, uma obra muito interessante também, se vocês tiverem tempo, em algum momento vale a pena vocês retomarem. E então nós temos, assim, nesse período, né, uma ideia muito importante de que o homem ele pode conhecer o mundo, né? E lembrem, né, que depois também a gente tem o iluminismo, que é muito importante, né? Mas a gente vai parar aqui no iluminismo, não vamos seguir mais. E então uma ideia importante que o homem pode conhecer o mundo, né? Também surge uma ideia de que não necessariamente o mundo foi criado por um ser divino, né? O homem, então, aí também é visto como um agente importante, um agente de transformação desse mundo, né? Então é um período, assim, bastante importante, um período efervescente, né? A gente tem a publicação, lembrem, né, de alguns nomes importantes, o Diderot, né, que vai publicar a enciclopédia, junto com outros, o Voltaire. Nós temos, não é à toa que a gente tem a Revolução Francesa, gente, nesse período, né? Lembre que a Revolução Francesa, o que ela questionou basicamente foi o status quo vigente da época, né? Que era, sobretudo, apoiado na teoria divina, né? Na teoria divina da origem dos reis, né? E no absolutismo. E então vejam como foi radical, não é, conseguir romper com essa ideia que vigorou durante tanto tempo, né, que foi construído lá né, pelos filósofos cristãos católicos, né, que elaboraram ao longo do tempo então essa teoria divina, né, que depois se chamou de absolutismo. E então não é à toa, obviamente, que a Revolução Francesa, né, vai se dar nesse momento. Não é à toa, gente, que antes da Revolução Francesa, lembram que ocorre na Revolução Inglesa, tá? Então, né, que foi quando se colocou, se impôs ao soberano, né, ao rei inglês, uma constituição, né? E não é à toa que o Francis Bacon, né, gente, era inglês, né? Que outros filósofos também eram inglês. Então, antes mesmo da Revolução Francesa, claro, a Revolução Francesa é sobretudo mais citada, né? Mas se a gente lê alguns historiadores importantes, né, sobre a Inglaterra, a Revolução Inglesa, a gente vai ver que ela foi muito precoce em vários aspectos,
sobretudo nessa questão de questionar esse direito dos reis e de colocar limites, né, inclusive o parlamentarismo e outras estratégias que vai se impor então ao soberano como forma de restringir o poder absoluto. Né? E então vejo interessante esse emaranhado, não é, de aspectos relevantes, dimensões sociais, econômicas, políticas, que vão estar nesse caldeirão. A gente lê também que nesse período, entre aspas, que as Américas, né, são descobertas, a Índia é descoberta, né. Claro, a gente sabe que a história não foi bem assim, né, tem elementos que provam isso, enfim, mas não é à toa que o homem também, ele, né, começa a cogitar, mas será que a Terra não é redonda, né, será que não é possível navegar além do mar, né? Porque se tinha uma ideia também que o mar, em algum momento, ele terminava, enfim, né? Havia mapas que, inclusive, ilustravam, né, como se houvesse no limite do mar monstros ou, né, ou outras impossibilidades de se continuar. Então, não é à toa que o homem vai, assim, o homem europeu, vai se sentir, digamos assim, empoderado para navegar além mar, né? E também empoderado, pessoal, infelizmente, para invadir outros países, né, para considerar também a sua cultura, não é, como superior às demais. Não é à toa que a gente tem esse período, o boom, né, a consolidação do chamado etnocentrismo, né? Etno vem de cultura, então centrismo, quando eu considero que a minha cultura, não é, ela é o centro do mundo, né, a gente pode dizer assim. E não é à toa que, nesse momento, a cultura francesa, né, vai se impor como uma cultura universal, inclusive, tem essa pretensão, e também a cultura alemã, né, com a ideia de culture, né, que é tão importante, e esses dois países, vocês sabem, né, vão impor, né, não é seu domínio sobre vários países, incluindo Portugal, que foi o caso do Brasil, né, Portugal que é considerado, inclusive, a primeira grande, digamos assim, nação global, né? Se a gente pensar Portugal na época da invasão, ele era, né, um dos grandes, o maior império do mundo, né? E nós temos que ter isso em vista. Nós somos invadidos, depois colonizados pelo maior império, né, do seu tempo, não é? Alguns consideram que Portugal foi a primeira aldeia global, né? É importante ter essa ideia. Claro, depois ele entra em decadência, né? Tem um ápice ali que é a União Europeia, vocês lembram disso também. Depois acaba entrando em decadência, acaba sendo invadida por Napoleão, né? Interessante essa história. E ainda a família real se muda para o Brasil. E é uma história bastante interessante. Mas vejam, pessoal, o quanto é uma história rica e o quanto esses diversos fatores eles acabam também contribuindo, não é, para o desenvolvimento do pensamento filosófico. E, inclusive, né, um dos grandes temas que vai aparecer no pensamento filosófico nesse período é a ideia de liberdade, não é? O que é certo, o que é errado, não é? E a ideia a busca de uma razão universal também é um tema, né, importante que vai aparecer nesse período. Mas, gente, eu vou parando por aqui. Eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, né, o que estão achando dos textos, né, alguma dúvida. Mas é super importante assim, entender esse período, né, como eu disse, é um período bastante complexo. É muito rica a história também nos diferentes países, se a gente vai observar. Nós temos um período também chamado dos déspotas esclarecidos, vocês lembram disso, né? E há muitas, assim, por exemplo, nos países nórdicos, né? A Dinamarca tem uma história muito interessante que valeria a pena vocês conhecerem, né? A Áustria, né? O Império Austro-Húngaro também tem uma relação muito interessante com o pensamento filosófico, com a ciência, com o conhecimento. Não é ideia, não é por acaso também, né, pessoal, que nós temos durante esse período, né, o desenvolvimento da música clássica, né, se a gente pensar assim, a Áustria, né, Mozart, outros autores também, né, Beethoven, países como a Alemanha, como Chopin, né, e outros, não é à toa, gente. E aí também filósofos, né, super importantes e que estão assim também que vão nascer nesses grandes impérios, se a gente pensar, né? O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano,
né, o Império Português, o Império Britânico, né, ou seja, esse contexto social ele impulsiona o pensamento, né, ele molda o pensamento mesmo, a gente pode dizer. Então, entender esse processo histórico aí, ele é chave para tentar entender como que o pensamento filosófico ele vai mudando ao longo do tempo. Eu estou vendo que o Luciano está inscrito, gente. Luciano, fica à vontade, pode falar. Só fiquei em dúvida, professor, boa noite. Boa noite Boa a noite, todos os colegas também. Fiquei em dúvida quanto ao período desse conceito de etnocentrismo. Se seria já com o início ali das grandes navegações ou a partir da Revolução Francesa. Fiquei em dúvida. É muito interessante, né, Luciano? É uma questão para gente debater. Nas ciências sociais, gente, o conceito de etnocentrismo, né, ele nasce ali no século XVIII, né? Então seria um pouco depois, tá, Luciano, das grandes navegações, né? Mas assim, pessoal, o que a gente tem que ponderar, não é? É muito interessante, né? Eu mencionei para vocês, já vocês contei essa história, né? Que quando os países estivam aqui na América, né? Há uma grande discussão sobre a possibilidade de escravizar ou não os índios, né? E sobretudo porque, obviamente, a igreja, né? Então era o Estado português, o Estado espanhol, e que eram católicos, e tinha essa discussão porque se o índio tivesse alma, né? Ele não poderia ser escravizado. É uma discussão muito interessante. E então, Luciano, já houve inclusive um concílio, né, no Vaticano para discutir essa questão, né, se os índios eles tinham alma ou não, né. E depois acaba se decidindo que eles tinham, tá, pessoal? Por isso que em um determinado momento, né, se proíbe que os índios eles sejam escravizados, e aí se vai utilizar a mão de obra escrava. Agora, quando que surge, né, Luciano, esse pensamento, quando se consolida, é no século XVIII, né? Então seria aí por 1700, né? Mas quando ele surge, aí tem diversos autores que vão discutir isso, né? Não há um consenso, assim, tá? Mas, assim, há um livro que é interessante vocês lerem, que é sobre o conceito de cultura, né? E vocês encontram ele acho que tem tradução em português, que o autor tenta buscar na França e na Alemanha, tá, essa origem do etnocentrismo, justamente nesses dois conceitos, né, que eu mencionei, que era do alemão Kultur, né, e do francês cultura, né, e vai então, por exemplo, no caso do rei Luís, né, do rei Luís, o chamado Rei Sol vai situar nesse momento, e a partir daí, né, essa ideia de cultura francesa como uma cultura universal. O caso alemão é um pouco distinto, tá, desse processo, né. Mas, obviamente que, né, vejam que também a própria religião, né, o catolicismo e o próprio luteranismo, ele tem elementos aí que acabaram não contribuindo para essa ideia, porque lembram, né, que nós temos as missões, né, os jesuítas, né, que era uma companhia, né, especializada em catequizar, tinha essa ideia de impor, né, a religião católica, enfim, aos demais povos, né, e então, assim, é algo interessante, tá? Mas a gente tem que cuidar realmente, pode ser um anacronismo, né, em alguns casos, a gente tentar situar um conceito quando ele está fora do seu tempo, né? E porque lembrem também assim, né, gente, no caso do Brasil mesmo, né, uma coisa foi ali a conquista, né, a chegada dos portugueses, a invasão, né, o momento que eles passam a considerar o Brasil, né, para exploração é bem depois, né, tá? Tem um intervalo importante, né, e no caso português, né, que tem um delay aí, tá, gente? Porque lembrem assim, pessoal, né, que o etnocentrismo ele cumpre um papel de justificativa, né? Tá? Até justificativa moral, né?
por que que eu posso escravizar, né, o outro, né? Então aí, porque acaba, primeiro, né, tem que criar uma distinção. Nós não somos iguais, né? Tá? Nós não somos iguais. E mais do que isso, uma hierarquia, né? Digamos assim, a minha religião ou não é a minha cultura, ela é mais importante que a de tal povo, né? E isso então porque se buscava justificativas, inclusive políticas, não é, para digamos assim levar, né, a cabo essas invasões e tudo que foi feito, né, gente? Então o direito é muito antigo, né? A gente sabe disso, né? Lembrem, pessoal, que no caso americano é muito interessante ver, havia muitos julgamentos sobre a questão da liberdade dos escravos, né? Tem filmes que mostram isso, né? E vejam que interessante, gente, né? A gente teve constituições mesmo dos países americanos aqui, ou países europeus, que são belíssimas, né? E durante muito tempo elas conviveram com a escravidão, né? E o etnocentrismo também não desapareceu, né, gente? A gente pode dizer isso, né? Ele se transforma ao longo do tempo, mas o etnocentrismo, na verdade, né, para nós, pensadores, né, das ciências sociais, enfim, de outras áreas, ele é muito relevante porque ele pode ser sempre utilizado, não apenas no caso europeu, mas toda vez que nós olhamos para o outro, né, apenas, e aí eu digo apenas porque isso é inevitável, a gente vai, né, ter o nosso olhar, sempre levamos as nossas influências e preconceitos, mas quando a gente não abre a possibilidade de diálogo, não é, com esse outro, ou quando a gente faz uma posição, não é como se os nossos valores, como os nossos direitos, não é, como se a nossa visão de mundo fosse superior e mais importante que a do outro, né? E então, no caso, né, do processo de colonização, o etnocentrismo ele serviu não só para, né, justificar o processo de invasão, como em alguns casos, inclusive, de extermínio, né, gente, de muitos povos, tá? Então, isso aí, gente, né, foi terrível, uma história assim terrível que a gente ainda guarda. Deixa eu ver o que tá escrito aí, pessoal. Agora, para falar, o Tiago e o Ilvo. Oi, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sei. Então, eu queria só fazer uma provocação para o senhor. Primeiramente, sobre aquela questão que o senhor estava falando da discussão se o índio tinha alma ou não. Tem um livro bem interessante do Las Casas, que chama Paraíso Destruído, que ele fala dessa questão, né, que ele ficou 50 anos da vida dele tentando provar que o índio tinha alma, né? Ele foi até os tribunais da Espanha para provar que o índio tinha alma, então ele não merecia ser sacrificado. E ele, nesse livro, ele comenta como é que os espanhóis chegavam nas aldeias e destruíam, tem até uma fala que ele diz que as índias grávidas, eles cortavam com a espada a barriga, né, e o feto caía no chão, né, um livro bem assim, bem pesado, mas que conta bem a realidade da época, né. E outra coisa, assim, professor, eu queria provocar o senhor, assim, na questão da filosofia política, por exemplo, vamos pegar Marx. Nós sabemos que na União Soviética teve interferência do Marx, mas, porém, Lenin, né, contribuiu bastante com as ideias da futura União Soviética. Eu queria que o senhor comentasse, assim, qual que é a percepção do senhor da filosofia teórica e da filosofia na prática? Como que se vê essa questão de teorizar algo e colocar em prática algo? Né? Por causa o Lenin pegou as ideias de Marx e colocou, né? Ele se apropriou de umas ideias e colocou em prática na União Soviética. Como que o senhor vê essa questão de se apropriar das ideias, colocar em prática, de diferenciar um pouco da questão da teoria e da prática? Queria que o senhor comentasse isso, por gentileza. Uhum. Tiago, te agradeço muito por ter mencionado essa questão, né, também desse livro. Tiago, eu não conheço, mas deve ser uma obra muito interessante, né, e esses relatos são verdade, pessoal, são muito tristes, né, mas são verdade, a gente tem que saber disso, né, inclusive aqui no nosso estado nós tivemos as missões, né, vocês sabem disso, né, gente, e foi terrível o que aconteceu ali, né, inclusive um processo de separação de famílias, né.
Ele fala da América Central ali, né, na época em Cuba, México, as Antilhas ali, ele fala daquela região ali. O que foi feito, né, gente, foi assim, né, ainda tem a própria religião, né, a igreja tem uma dívida impagável, né, gente, os estados que fizeram isso, né, mas em relação a essa segunda questão, Thiago, é super interessante, né, gente, o Marx, pessoal, ele é um filósofo também, né, um filósofo, economista, sociólogo, né, mas ele começa como aluno de filosofia, né, ele foi aluno do Hegel, né, o Hegel, gente, é um filósofo alemão, e aí não é à toa, né, pessoal, por que o Hegel era alemão, né, então a gente já entende esse contexto, né. O Hegel, gente, é considerado um dos grandes representantes do idealismo, né, da filosofia desse campo, que vai inclusive se opor ao empirismo, né. O Marx, Thiago, ele trabalha com uma outra perspectiva, ele considera que ele inverteu, né, o idealismo hegeliano, né, ele fala assim, e ele então constrói o que ele chama de filosofia da praxis, tá? E o Hegel entendia que a história humana era decidida pelo desenvolvimento do espírito humano ao longo do tempo, né? E já o Marx tinha uma visão oposta. O Marx dizia que era a história material do homem, ou seja, as revoluções, as transformações políticas, econômicas, não é? Sobretudo as econômicas, que condicionavam o desenvolvimento desse espírito humano. Não eram as ideias como Hegel tinha a ideia, né, de que eram teses e antiteses ao longo do tempo, e o espírito humano então ia avançando. O Marx, ele inverte esse sistema hegeliano e vai colocar ênfase na praxis, né? Mas em relação à tua pergunta, é exatamente isso, né, Tiago? O Marx, gente, ele escreve o Capital, mas ele escreveu outras obras, né? Ele escreve uma obra interessante, de cunho mais filosófico, chamada Manuscritos Econômicos Filosóficos, né? Quem quiser entender o Marx, esse Marx mais filósofo, vale a pena ler. É um livro curtinho, pessoal, né? É um livro de bolso, sim, vale a pena ler, tá? E o Marx, então, ele teve envolvido também com a primeira comunista, né, que foi uma proposta, o Manifesto Comunista, que deu origem depois, né, à primeira reunião da Sociedade Internacional Comunista, e na qual, gente, né, o Lenin, o Trotsky e outros vão se inspirar no caso da Rússia, né, tá? Para então operar, gente, um processo revolucionário naquele país, tá? Mas vejam assim, gente, aí depois, né, Thiago, o que aconteceu na Rússia, depois que se torna a União Soviética, né, gente, é uma outra discussão completamente, né? O Marx, na verdade, ele morre, né, gente, antes disso, né? Então o Marx, ele não participou, né? A gente pode ter esse, ele não participou desse processo. Inclusive, gente, o Marx, ele previa que o socialismo, né, depois do comunismo, ele ia emergir em países desenvolvidos, né, em países que tivessem o que ele chamava num alto índice de desenvolvimento. O Marx acreditava que isso ia acontecer na Inglaterra, provavelmente, né, onde ele vivia, tá? O caso da Rússia, gente, ele é muito contraditório em relação ao que o Marx previu, porque a Rússia, né, quem conhece a história da Rússia vai lembrar que a Rússia, gente, ela não estava ainda, ela estava numa fase quase feudal, né, extremamente rural, né? E ela tinha pouco dos traços assim que o Marx apontava como uma sociedade ideal, né, para ter um processo revolucionário que ia levar ao comunismo, né? Mas uma última palavra sobre o Marx, gente, é muito interessante, né? O Marx, gente, ele era jornalista também. Tem o microfone aberto, alguém. Se consigo fechar, tá dando um ecozinho, né? O Marx, pessoal, ele tem uma ideia interessante, né? A ideia de comunismo, né, que é pouco entendida às vezes, né? Mas é uma ideia numa sociedade quase assim mítica, né? Quase distópica, né? É o caso também da visão cristã de paraíso, não é? Onde não haveria exploração uns sobre os outros, não é? Onde não haveria também uma hierarquia social, né? Pelo menos não tão rígida, né? E essa ideia, assim, a origem dela é filosófica, tá?
O Marx ele tem uma filosofia humanista de fundo, é bem interessante, gente, tá? É bem interessante. Também, Thiago, né, a forma violenta como essa revolução ela assume no caso da Rússia, né, da União Soviética, né, também assim ela distou um pouco das ideias originais do Marx, né? Então eu concordo contigo, assim, lembrando, né, gente, que o Lenin, né, pessoal, ele morre, né, pouco tempo depois. O Lenin, sim, era, digamos assim, um grande entendedor, né, um grande estudioso, um filósofo também, né? E quando o Stalin, gente, assume, né, o Stalin, ele tem um outro perfil, né? O Stalin era ele acaba tendo um pé muito, né, forte no exército, né, um armado, né? E depois o Trotsky, vocês lembram que eles brigam, né? Então tem depois o Trotsky acaba sendo, né, morto por ordem do Stalin. E é uma história bem interessante. Eu tive 2 vezes já na Rússia, né? 2 vezes em eventos, e é uma história muito interessante, pessoal. Eu também, assim, eu tive a primeira vez alguns anos atrás, fiquei muito, assim, não vou dizer chocado, né? Mas eu esperava encontrar aqueles preconceitos que a gente tem, né? Eu encontrei uma sociedade muito diferente da qual eu imaginava, gente. Uma sociedade, assim, extremamente consumista, né? Extremamente... Então, também, assim, tem muito mito, né? Tem muito... Agora, essa história é uma história triste, né, pessoal? Uma história muito sofrida do povo russo, né? Antes mesmo, né? Já no processo do czarismo, né? Mas também todo esse processo que envolveu a Revolução Russa, depois a Segunda Guerra Mundial, né? Foi muito trágico para os russos, né? Foi muito trágico mesmo, pessoal. Mas assim, nós temos grandes filósofos russos, né? Pensadores, escritores. O passatempo russo é o balé, inclusive para homens, né? Os esportes, o xadrez e a filosofia, gente. Né? Então, os poemas, né? Os romances, é muito interessante, pessoal. Né? Assim, quem puder ter essa experiência de visitar, vale a pena, né? E sobre o caso mesmo da Revolução Russa, a gente está descobrindo hoje, né? Porque muitas coisas foram escondidas, muitas coisas foram, né, veladas, e hoje mesmo a gente está descobrindo muito, né? Sobre, por exemplo, o sistema de repressão que havia, os gulags, né? As prisões políticas, né? Mas, de novo, né, gente, às vezes se usa também uma filosofia, né, para se justificar, né, assim como se fez com o etnocentrismo, né, processos de dominação, processos de extermínio, né, de povos e tudo mais, né. O Ilvo e depois o Renato. Professor. Pode falar, Ilvo. Dei uma olhada ali no vídeo e achei interessante. Pelo que eu entendi ali, a Grécia, a Índia e a China. Referência, eu não sei por que foi tão reduzido, também por que a Itália não entrou nessa turma. Né? Entendi bem ali, eu achei que era mais filósofo argentino. Ilvo, eu não estou ouvindo, está cortando um pouquinho. Perdão, qual filósofo que você não entendeu? Pode repetir? Eu entendi lá, professor, que apenas a Grécia, a China e a Índia. Me chamou a atenção porque tem poucos países relacionados, ou filósofos, né, relacionados. E curioso saber por que são poucos. Eu imaginava que seria um universo bem maior. Eu não consegui entender, Ilvo, me desculpa, mas é essa relação da Grécia e da Índia que te chamou a atenção? É isso? Eu não sei se alguém entendeu. Luciano, tu conseguiu entender? Ou o Renato? E quiser me... Não, tá muito ruim o áudio aqui. Eu também não escutei. Tá. Ô, Ilvo, segura um pouquinho tua pergunta aí. Vamos falar. Pode falar o Renato. E aí depois a gente tenta ver se o Ilvo consegue falar. Tá, eu agora estava ouvindo aí o colega anterior ali, acho que foi o Thiago, e eu lembrei de um filme, A Missão, que o Robert De Niro e Jeremy Irons, acho que é The Mission.
É um filme, eu acho que de 86. Agora descobri que a trilha sonora é Ennio Morricone. Isso Pô, aí. o cara era fera. E aí veio, eu lembrando que foi o primeiro contato que eu tive com a filosofia. Eu tinha, acho que em 86, eu tinha 14 anos, enfim, eu era novinho ainda. E agora falando, é essa contribuição que eu gostaria de dar aqui, professor, que esse filme aí me marcou muito e até hoje me marca muito. E vem bem ao encontro esse período aí, né, ali do século, meados do século XVIII ali, né, que aconteceu toda essa encrenca ali naquela região das missões ali. Essa é a minha contribuição, professor. Obrigado. Não, obrigado, Renato. Quem puder, pessoal, anotar esse filme, né, o nome A Missão, tá? É um filme belíssimo, né? Mostra também religiosos, né, Renato, que acabam vivendo nesse período aí, e alguns deles mudam de lado, né? Eu vou dizer assim, né, Renato? Ou tentam mudar de lado, né? E é interessante, gente, mas assim, Exatamente. que é um pouco o que a gente está tentando fazer, né, pessoal, também hoje na academia, né? Dar voz, né, aos que nunca tiveram voz, né? Então é um pouco esse esforço, né, que a gente está tentando com muita dificuldade, né, gente? Mas o que aconteceu foi trágico, né, pessoal? Eu fico feliz, gente, que quando a gente trata esse tema, né, vocês também ressoam em vocês, né? Porque é um tema que avançou nos últimos anos, né? Eu mesmo, quando eu fiz a faculdade, não era um tema assim, né? A gente não tratava assim dessas lacunas, dessas feridas, né, que ficaram, né, as feridas abertas da América Latina, né? As veias abertas da América Latina. Tem um livro, né, do historiador muito interessante que conta isso, né? E não é à toa, pessoal, hoje nós temos uma vertente filosófica, historiográfica, né, e mesmo a geografia, que está se chamando de pós-colonial, né, ou decolonial, né, porque ela considera que toda a filosofia e as ciências que surgem nesse período, elas, digamos assim, elas vêm marcadas, não é, por essas contradições e por esses vícios, né. Então elas propõem uma outra forma de pensamento, ou mesmo o Boaventura de Souza Santos, né, que é esse autor português, é interessante que ele seja português, né, ele propõe o que ele chama de epistemologias do Sul, né, que seria uma forma de... Porque ele argumenta o seguinte, é interessante, né, até hoje, nós do Sul aqui, né, dos países colonizados, conquistados, enfim, massacrados, muito utilizamos as teorias do Norte, né, para entender nós mesmos, né, nossa própria realidade. E o que o Boaventura e outros estão propondo é que a gente passe a desenvolver nossas próprias teorias, né. Então há essa filosofia chamada pós-colonial ou decolonial que propõe isso, né, uma ruptura com essa filosofia que nasce com o etnocentrismo, né. Ilvo, tu queres tentar falar? Senão o Luciano também está com a mão levantada ali. Me escuta, professor? Ah, agora sim. Eu estava com o Bluetooth aqui ligado, eu acho que foi isso que interferiu. Não, eu dando uma olhada no vídeo, me chamou a atenção que se referiu ali à Grécia, à Índia e à China como expoentes de filósofos da antiguidade. Qual o critério, vamos dizer, se sobressaíram alguns filósofos, foi excluído daqui a pouco ali a Roma Antiga? Não sei por que tão poucas referências, né? Era essa a minha pergunta. Obrigado. Ô, Ilvo, olha que interessante, Ilvo. Para vocês ainda não tem essa possibilidade, tá, pessoal, EAD, né? Mas o curso de História da URGS, ela oferece disciplinas que se chama História do Oriente, né? Que são muito interessantes, e aí tu conseguiria responder essas perguntas, tá, Ilvo? Mas, gente, é assim, é o que eu falava para vocês, né? Imaginem assim, China, né, gente? China, 5.000 anos de história, pelo menos, né? Quantos filósofos não temos, né? Mais conhecidos, Confúcio, né? Lao Tse, mas outros tantos, né? Na Índia, pessoal, a gente tem registros de universidades, as primeiras universidades da Europa, né? Ali Bolonha, né? E outras, gente, aí 1.000 anos mais ou menos de história, né? Tem relatos, gente, de universidades na Índia há muito tempo, há 2.000, 3.000, 4.000 anos, né? Tem uma universidade que existiu, chamado Nalanda, na Índia, né? Que era muito importante, gente, né?
ela surgiu na Idade das Trevas da Europa, né? Tá? Então, com certeza, isso aí nos escapa, né? Agora, por que nos escapa, tá, Ilvo? Primeiro, porque nós somos ocidentais, né? Tá? Então, segundo, né, gente, porque muitas vezes quem conta a história são o que os historiadores chamam dos vencedores, não é? Tá? Então, os vencedores contam a história, né? Inclusive colocam a etiqueta, esse foi mal, esse foi bom, não é? Esse era importante, esse não era importante, né? Eu já falei para vocês, né, inclusive, que há um filtro importante, gente, que é muito ruim, né, em relação a de gênero, né? Ou seja, existiram muitas filósofos, com certeza, a gente sabe disso, né? Uma delas, a filósofa que viveu na Alexandria, né, a Hipátia, que eu mencionei para vocês, né? Mas com certeza também outros filósofos importantes viveram, né, na Mesopotâmia, aqui mesmo nas Américas, não é? E a gente acabou perdendo tudo isso, né? Infelizmente, no Egito nós tivemos também muitos filósofos, né? Havia uma comunicação, Ilvo, né? A gente não pode esquecer disso, pessoal, né? Entre o Egito, a Grécia, né, a Índia e a China, tá? Lembrem, assim, durante muito tempo, inclusive, é sempre bom mencionar isso, a China era cientificamente, tecnologicamente mais desenvolvido que o Ocidente, né? Lembro para vocês, o telescópio, gente, né, invenção chinesa, a pólvora, né, invenção chinesa, né? Há relatos de que o próprio míssil, né, o míssil era já uma invenção chinesa, né, que eles usavam, era uma espécie de artefato que andava sob a água, ou um torpedo, enfim, né, que atingia os outros barcos, né? E a bússola, né, o astrolabo, né, outras tecnologias tantas aí fundamentais e importantes. Depois tem um período que a China, gente, ela entra em decadência, né, até por questões internas, tá? O Weber, ele estuda isso, né? Por que a China não dominou o mundo, né? Por muito pouco, gente, né? Se a gente pensar, teve um certo período durante, se a gente comparar a China e a Europa, né, o Ocidente e o Oriente, de modo geral, mas a China, né, sobretudo a China, ela tinha uma população maior que a Europa, ela era mais desenvolvida, né, tecnologicamente, cientificamente, filosoficamente. Por muito pouco, gente, o império do Gengis Khan, né, também não tomou conta de toda a Ásia e depois do mundo, né? Tá? É fantástica a história do Gengis Khan, né? Acho que até tem no Netflix um seriado muito bom sobre a história do Gengis Khan, vale a pena vocês lerem, né? O Gengis Khan também tinha filósofos, tinha conselheiros políticos, né? E tudo mais. Também a gente assim lembrem, né? No caso da Índia, o hinduísmo, né? Outras religiões, o shintoísmo, mesmo o budismo, né? Então, são, assim, tradições religiosas e filosóficas muito, muito antigas, né? E agora, claro, também, né, gente, infelizmente, muito dessas tradições eram orais, então a gente perdeu, né? A gente perdeu nesse processo de desaparecimento de sociedades, ou até de extermínio, né? E o Ocidente, nós tivemos esse registro escrito, né? Então, por isso também, o que a gente tem aí, né, embora, assim, lembrando vocês, gente, o Sócrates, nós não temos nada escrito dele, né? Nós temos algumas coisas que o Platão, Aristóteles e outros guardaram de ouvido, né? Que isso foi sendo reproduzido, né? Mas, de forma geral, é isso, tá? Ilvo, lembra da biblioteca de Alexandria que a gente mencionou, né? Pelas inscrições, gente, o que tinha lá era fantástico, assim, eram, né, compêndios, né? Lembram o Alexandre o Grande, né? Que é um outro filme legal para vocês verem, aquele filme Alexandre, né? Aquele período helenístico, né, gente, onde ele propõe uma junção entre a Grécia, né, e a Macedônia, né? E é muito interessante porque ele tinha essa perspectiva ele era um grande conquistador, né, pela força, pela dominação, mas ele também tinha essa ideia de impor a cultura helenística, né? E tinha esse traço da filosofia, da razão, dos estudos, tá? Que é algo bem interessante. É uma história lindíssima, gente. Uma história riquíssima, né? Mas cheia de contradições que explica muito, assim, da nossa sociedade hoje também, tá? Acho que o Luciano está com a mão levantada, gente. Depois o Thiago, de novo, e eu acho que o Flávio. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu gostaria que esse curso tivesse 450 horas em vez de 45. Que é muito assunto e vai longe. Só se a gente for falar
essa questão da China e da Índia e da filosofia oriental já daria muitas e muitas horas. Mas a minha pergunta é com relação ao seguinte, professor, esse conceito de pós-colonialismo, é isso? Tá. Pós-colonial. Existe também um movimento pós-patriarcal na filosofia também, porque, assim, tu chegou a entrar no assunto, mas ainda a gente vê pouca coisa das mulheres, pouca produção filosófica das mulheres ainda, né? Se a gente fizer só um recorte moderno do tempo que houve já essa revolução feminina em que as mulheres ganharam voz na literatura, ainda é pequena, né? A gente tem isso aqui no Brasil, tem a professora Chauí, tem mais recentemente a Viviane Mosé, que eu gosto muito de ouvir ela, mas ainda é pequena essa representação, né? Existe um movimento, tem alguma tendência de um movimento parecido com isso? Olha só, que interessante, né? Esses movimentos, tanto o pós-colonial, o pós-colonialismo, né, o decolonial, eles vão se opor ao etnocentrismo, e aí, Luciano, também entra essa questão do patriarcalismo, tá? Do racismo, não é, que são também, elas estão embutidas no etnocentrismo, né, gente? Tá? Mas tem uma perspectiva, se chama teoria feminista, tá, Luciano, que é bem interessante, ela é muito desenvolvida nas ciências sociais, ciências humanas, né? Na historiografia, na geografia também, na sociologia, né? E que ela, na verdade, ela é contra todos esses ismos, né? Vamos dizer assim, o sexismo, o machismo, né? O patriarcalismo, a xenofobia, né? O racismo. Ela tenta construir uma teoria crítica, né? Vamos dizer assim, que critica todos esses elementos, tá? Mas também a teoria pós-colonial e decolonial, elas buscam isso. O que é importante eu registrar para vocês, né, gente? Como são ainda novos, como que bem mencionou, tá, Luciano? Ainda há uma discussão se de fato é uma teoria, né, gente? Porque para ser considerado uma teoria, aí precisa, no acúmulo precisa, né, enfim. Mas eu diria assim que a gente já tem um campo feminista muito importante, tá? Assim como a gente tem um campo pós-colonial e decolonial muito importante, né? E é muito interessante, gente, assim, por exemplo, essas teorias feministas, inclusive, quem acha o marxismo crítico, né? Tá? E é muito mais crítico, né? Porque aí não é só uma crítica econômica, né? É uma crítica a todas as relações de poder, a gente pode, né? Pode tomar essa ideia, né? E aí vai entrar na questão do gênero, do sexo, né? A questão também geracional, né? A questão dos países, tá? E nessa própria relação também, que às vezes é assimétrica entre a ciência, né? E o senso comum, e a sociedade, tá? Flávio e Thiago. Oi, boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Tudo. Em relação aos filmes, né? O senhor estava falando da questão do Martin Lutero. Existe um filme chamado Lutero, que é de 2003, se eu não me engano. Né? Eu já assisti esse filme, é muito legal, bem interessante. Né? Mostra bem todo esse processo da questão da tradução, né? Da aproximação do homem com Deus. E existe também um seriado, uma série na Netflix, com o Morgan Freeman, sobre isso, né? A história de Deus, visto sobre os aspectos de de várias culturas, né? É um outro seriado bem interessante de se olhar, né? Cada cultura, ele apresenta um aspecto da religião, da fé, da forma de pensar. É bem interessante de assistir. Fica a dica, né, Flávio? O Martin Lutero, a vida dele foi muito interessante, né, gente? E assim, o Lutero, ele está inserido num contexto, né, gente, também que os países germânicos, né, estão também buscando aumentar seu poder na Europa, né? Então, não lembram que em algum dado momento os próprios banqueiros, né, vão apoiar o Lutero, né? É bem interessante assim essa história para entender. Porque, claro, ele tinha, né, a filosofia, ele tinha a questão religiosa, né? Mas como que se torna, né?
com o tempo, claro, né, o luteranismo vai se tornar tão relevante, né, gente, a tal ponto, lembram depois que uma das maiores potências do mundo, né, a Inglaterra se torna anglicana, né? Tá? É muito interessante essa história aí, Flávio, que bom que tu mencionaste esse filme do Lutero de 2003, né? Tá. Tiago? Oi, professor. Não, eu acho que o senhor já respondeu a minha questão, mas eu vou formular. Antes disso, aquela questão que o senhor estava falando da União Soviética, que também teve aquela crise com a China, né, também, que qual país ia assumir a posição de líder do bloco socialista na Guerra Fria, aqueles conflitos sino-soviéticos, inclusive Cuba se utilizou desse conflito, né, para pedir ajuda uma hora para a União Soviética, uma hora para a China, a Coreia do Norte também fez o mesmo jogo, né, de pedir ajuda para a China, uma hora pedir ajuda para a União Soviética, ficou naquele jogo ali. Então, acho que o socialismo marxista, acho que caiu em decadência ali, né? Eu acho que ele não... gerou muito conflito, fugiu das ideias de Marx e acabou não indo à frente. Mas a minha pergunta eu acho que o senhor já respondeu falando da teoria feminista, né? Por que o anarquismo não é visto com bons olhos pela academia? Por que o anarquismo é visto como uma ideia banal? Por que o anarquismo é visto como uma coisa utópica, né? Será que é porque o anarquismo emancipa o ser? O anarquismo ele não quer aprisionar numa metodologia científica, mas sim emancipar o pensamento do ser humano? Seria por isso ou estou enganado, professor? Assim, a gente lembram que quando os primeiros cientistas surgem, tá, Tiago? Eles também eram considerados extremamente revolucionários, né? Tá? Para o status quo que estava ali, né? Era uma ideia extremamente revolucionária, né? Mas assim, te dizer que tem uma perspectiva metodológica, epistemológica, chamado anarquismo metodológico. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, Tiago, né? Que tem um autor importante, que é o Feyerabend. O Feyerabend. Sim. Tá? Sim. Anarquismo metodológico, né? Então, assim, um autor interessante que discute essa perspectiva do ponto de vista metodológico, tá, Tiago? Mas, assim, gente, eu queria dizer para vocês, né, que essa relação entre filosofia, ciência e poder, né, é sempre uma relação, assim, bem imbricada, né? Difícil da gente conseguir avaliar, né? Mas vejam assim, ó, no módulo 3, tá, Tiago, justamente nós vamos discutir o seguinte, olha que interessante o momento que nós estamos aqui, né? Vivendo agora, contemporâneo, né? É interessante que a ciência, ela vale, né? Até certo ponto, né? Mas quando também os poderosos, né? E em qualquer sociedade, veem que a ciência, ela se torna um empecilho, né? Então se põe barreiras para a ciência, tá? Mas mais do que isso, gente, nós temos que entender o seguinte também, né, pessoal? Uma coisa é a ciência, né? Ela, embora ela nasça de forma revolucionária, né? Ela tem como principal objetivo descrever o mundo, né? E aí o Marx se opunha a isso, tá? Mas deixa eu contar para vocês, né? Tem essa ideia de que a ciência ela descreve o mundo. Ela não necessariamente tem como primeira ideia, né? Primeira intenção, transformar o mundo, tá, Tiago? A gente tem que entender isso. Da mesma forma a filosofia, pessoal, né? Muitos filósofos também têm essa concepção de que a filosofia é para entender o mundo, né? Não necessariamente. Mas o Marx, né? O Marx tem muitas frases interessantes. Ele tem uma frase particular, né? Que ele diz o contrário. Não, né? A ciência, a filosofia, né? Não tratam apenas de entender o mundo, mas sim de transformar o mundo, né? Também é por isso que o Marx é um autor bastante criticado, né? O Marx é aquilo, né, gente? Ou se ama ou se odeia ele. São raros aqueles que conseguem, né? Ter uma visão de meio termo. O que eu estou propondo aqui é um meio termo, tá, gente? Que a gente tente a entender, e não só o Marx, mas outros autores, né? De acordo com a sua origem social, do contexto histórico no qual eles estão inseridos, né? Mas, então, assim, né? Pensa bem, né, Tiago? No momento que nós estamos na sociedade burguesa, né? Enfim, te dou um exemplo, gente. Os cientistas que estão explicando a mudança climática, né? Como é que eles são vistos por muitos empresários, né, ou por boa parte da sociedade, né, como um entrave,
né? Porque muitos empresários entendem o seguinte: olha, não pode limitar o crescimento econômico, né? Porque entendem que limitar o crescimento econômico é limitar meu lucro, né? Se limitar meu lucro, eu morro, né? Enfim, tá? Olha que interessante, né? Bom, mas se a gente for ver, né, esses estudos climáticos têm muitas confirmações, né? Tem confirmações, reconfirmações, estudos. Mais do que isso, a gente mesmo está sentindo na pele agora, né? De forma trágica o que está acontecendo. Mas então essa relação entre sociedade e ciência, ela muda, tá, Thiago? Ela muda ao longo dessa relação de poder, né? Dessa estruturação de poder, tá? E então, assim, é muito curioso, né? Lembra que durante muito tempo também a igreja tentou frear, porque ela viu que a ciência tinha esse poder transformador, né? Agora tem um elemento, Tiago, que é um pouco aquilo, né? Que os filósofos dizem: a verdade não tem como esconder a verdade, né, gente? A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela aparece, tá? E a ciência, no momento que ela trabalha com a busca, né? Não da verdade absoluta, tá? Não com verdade absoluta, mas verdades relativas que ela vai construindo, né? Que ela vai com base em fatos, experimentos, argumentos, contra-argumentos, né? Que é algo importante do pensamento científico. No momento que ela faz isso, gente, ela põe em xeque o mundo, né? Ela põe em xeque o mundo, não tem como não pôr, tá? Não tem como não pôr, pessoal, né? E vocês mesmos, né? Estão passando por isso, eu imagino, né? Vocês estão fazendo um curso agora de geografia, vão se tornar professores de geografia, né? Cientistas, vamos dizer assim, e provavelmente muitas coisas que vocês estão vendo no curso, né, em muitas disciplinas, está colocando em xeque, inclusive, né, previsões que vocês tinham, preconceitos que vocês têm o direito de ter, pessoal, né, enquanto seres humanos, não é isso, né? A questão é que, enquanto cientistas, vocês têm que, né, colocar em xeque essas crenças, né, que a gente foi tão acostumado, né, a pensar e entender. Uma delas é bem simples, né? Muitas pessoas ainda têm a ideia, não perceberam, gente, que pequenos hábitos nossos, quando numa escala global, fazem toda a diferença, né? É aquela última gota que falta para transbordar o copo, né, gente? É incrível, né? Mas uma única gota, ela é capaz, pessoal, de transbordar, né? Então, isso se chama teoria do caos, né? Que é uma teoria muito interessante que mostra que hoje o mundo ele é tão complexo, né, que qualquer alteração, né, às vezes a mínima alteração, ela pode causar uma reação em cadeia, né, e uma reação em cadeia, inclusive sem condições de previsibilidade e controle. Tiago, tu queres falar? Não, professor, só queria agradecer pela fala, parabéns, o senhor é show de bola, muito obrigado, valeu. Eu que agradeço, Tiago, e vocês, né, pela participação, gente, e por estar sempre nos instigando, né, a refletir, né. E esse, pessoal, é o coração do pensamento filosófico, né. Essa importância do diálogo, né, a importância também da crítica, do argumento, do contra-argumento, né, tentando buscar, assim, o melhor esclarecimento para todos. Muitas vezes, né, a gente doa a quem doer, tá? O pensamento filosófico, ele não tem limites, né. Isso eu tenho que dizer para vocês, pessoal, tá? Então, colocar a ciência em prol da mudança da sociedade seria um desafio ou não? A grande questão, né, Tiago, a ciência como um fenômeno social, né, e aqui eu estou te dizendo isso como sociólogo, tá? A ciência como um fenômeno social, ela sempre vai causar mudanças, tá, Tiago? Agora tem que ver que mudanças são essas, né, gente? Dou um exemplo para vocês, por exemplo, quando inventaram o plástico, gente, todo mundo comemorou, que maravilha, né? O plástico, né, revolucionou o mundo, tá? Quem não gosta de plástico, né, gente? Mas vejam, pessoal, o que o plástico está gerando, né? Hoje tem estudos apontando que, inclusive, dentro do nosso corpo, gente, né, nós temos partículas de plástico, né? O plástico, inclusive, ele penetra na placenta, né? Tá? Então, assim, no fundo do mar, nos lugares mais abissais tem plástico, né? E então, Thiago, tem um pouco, o Weber, ele chamava das consequências inesperadas, tá, pessoal? A ciência, a rigor, gente, ela tem que sempre trabalhar com o princípio da precaução, né? O que é isso? A gente não pode simplesmente fazer uma descoberta e sair usando, né, aquilo. É o que a gente está vivendo um pouco o dilema da vacina, né, gente, agora. Todo mundo quer vacina, né, com certeza, né?
mas precisamos ter calma, cautela, né? Não dá para a gente sair porque, bom, podem ter problemas sérios, né, gente, tá? E, infelizmente, o caso do plástico, né, gente, um outro exemplo, o carro, né? Quem não quer ter um carro? O que é um carro? O carro é algo que possibilita a gente se locomover. Infelizmente, a forma como o carro foi implementado, né, gente, criou inúmeros problemas que a gente está vendo, né? Poluição, os engarrafamentos nas cidades, né? O trânsito caótico, enfim. Mas eu diria assim, né, Thiago, nenhuma tecnologia e nem a ciência é neutra, né? Por elas serem sociais, serem humanas, elas estão sempre fadadas assim às decisões humanas, né? E a política, né? Mesmo a política. Então aí, por isso mais importante, gente, é o que a gente vai discutir lá no módulo 3, né? Já querendo adiantar, que é a aula da semana que vem, também a aula virtual, que a importância da população mesmo, né, ela se apropriar dessa questão da ciência, né, da tecnologia, das implicações, né, que tudo isso está trazendo, gente, para a nossa vida. Né, nós precisamos, pessoal, né, mesmo o caso agora do coronavírus, a gente sabe, né, que estudos têm mostrado isso, na medida que o homem avança sobre a vegetação, né, que ele vai destruindo o habitat, nós vamos tendo contato com, né, com bactérias, com vírus que estavam na natureza, né, e isso ele pula para o homem, né, pula para o homem, né, e inclusive hoje tem levantamentos de outros tantos vírus, né, potenciais, né, que estão a qualquer momento, na verdade, já podem estar circulando, né. Eu vi um estudo agora que está indicando que o coronavírus ele estava circulando há anos já, né, até que ele conseguiu se equilibrar para pular mais rapidamente de uma pessoa para outra pessoa. E então todo esse desenvolvimento tecnológico, ele também ele tem contradições, né, gente? Ele tem contradições, tá? E nós estamos pagando o preço dessas contradições, né? Então, o quanto mais a população tiver informada sobre esses riscos tecnológicos, né? Ela vai, esperamos, gente, né? Esperamos, ela vai ser mais suscetível, por exemplo, né? De entender esses riscos, de poder, por exemplo, como consumidor, né? Optar, dizer sim, dizer não. E mais que isso, né, como cidadão, na hora de votar ou na hora de aprovar ou não um governo, né, a gente certas políticas, né, aprovar ou não essas políticas. Mas para a gente aprovar ou não, a gente tem que entender, né, se a gente não entende minimamente o impacto dessas políticas na nossa vida, gente, né, a gente não tem, né, o que alguém que não compreende um fenômeno pode dizer? Muito pouco, né, sobre aquilo, tá? Então, esse é um pouco, Thiago, colegas, o nosso desafio que a gente vai também discutir na próxima aula, né, que é um pouco a relação entre ciência, né, pensamento e fake news, né, que é o nosso grande dilema hoje. Também esse período que a gente está chamando de era, né, ou de período da pós-verdade, né, onde a ciência ela perdeu, digamos assim, um papel que ela já ocupou, e parece que está emergindo algo, né, impulsionado pelas redes sociais, que muitas vezes tende a uma irracionalidade, né? Mas isso aí fica para a semana que vem, gente, tá? Agradeço muito a todos e a todas pela presença, a gente passamos o nosso horário já, né? Então eu agradeço muito vocês, eu sei que vocês têm uma outra aula, parece, logo mais, eu quero deixar um tempinho aí pro intervalo de vocês, mas novamente agradeço muito as colaborações, pois não? Oi. Professor, desculpa me intrometer assim no meio da sua fala, é que eu estou no celular e eu não tenho a mãozinha para levantar. O que eu queria pedir, eu não sei se algum colega anotou, se o professor anotou esses filmes e livros, se alguém tem anotado que o professor pudesse disponibilizar para a gente esses nomes no Moodle para que a gente possa pesquisar e tal, e ler, assistir, enfim, né? Porque eu não consegui anotar nenhum hoje. E eu queria também dizer que eu concordo com o colega Luciano que 45 horas dessa aula é muito pouco, que seria interessante se a gente pudesse ter até um pouco mais, porque eu também gosto muito da aula de filosofia. Catiane, eu que agradeço, né, e eu me comprometo, gente, eu vou escrever então uma listinha. Lá no nosso programa já tem alguns filmes, mas não esses, tá? Inclusive alguns que vocês mencionaram. Então eu vou fazer uma listinha adicional, pessoal, envio para vocês, mas também assim fica a proposta que vocês, acho que pelo fórum, vocês podem se trocar também filmes, né? Pois não? Professor,
Eu não vi se foi comentado, não sei se quando eu entrei, sobre o filme do Marx também, que tem um filme dele. Não foi comentado, não. É bem recente, assim, é bem bom o filme. Sobre... Que eu vi que foi um comentário, que comentaram sobre ele, assim, mostra um pouco da questão pessoal dele também, assim, é bem... Perfeito, gente. Não, eu vou buscar, pessoal, né? Mas assim, vocês me ajudem também, porque tem muitos filmes novos, né, interessantes que vão surgindo, né? E que são referências aí pra gente, né? A gente vai depois muitos desses vão poder utilizar em aula também, né, gente? Tá? Espero que vocês utilizem em aula com a gurizada, né? Porque é bom, né? É importante, tá? Mas gente, eu agradeço muito a participação de vocês, o interesse, né? Estão sempre também comentando, Catiane, Luciano, né, Thiago, Ilvo e outros, né, me perdoem, né, se eu não mencionei aqui. Agradeço muito, gente, dizer que é uma satisfação também tá com vocês, é um tema que eu gosto muito, né, e a gente vai seguir aí, gente, né, sempre discutindo depois, né, espero que vocês vão também continuar em outros cursos na pós-graduação, né, formação continuada, e também, quem sabe, publicando coisas sobre isso, né, espero poder ler vocês também para a gente continuar trocando ideias. Mas, gente, no mais, então, obrigado pela participação, uma boa noite a todos e a todas, né? Se cuidem aí e semana que vem, então, nos encontramos. Até logo. Boa noite, até semana que vem. Valeu, professor, obrigado.